Existe como curar a fissura anal sem cirurgia, e não se trata daquelas pomadinhas que o proctologista manda a gente passar, que muitas vezes não fazem efeito algum ou fazem muito pouca diferença. Então, eu vou falar um pouquinho sobre isso nesse vídeo, mas vamos começar do começo. Vamos falar um pouquinho mais sobre a fissura. Quem sofre de fissura anal tá numa situação muito difícil. Por quê? Porque a dor é muito insuportável. Então, foi elencada como uma das piores dores que o ser humano pode sentir. Chega a ser pior que o parto. Existe essa pesquisa. E assim, só quem sabe, quem passa por isso é que sabe, né? Então, a fissura anal, ela vai ali virando crônica. Começa com um corte que vai se perpetuando, né? No começo ele pode até sarar depois de alguns dias, mas aí ele volta e volta de novo, e volta de novo, e vai demorando cada vez mais tempo para poder sarar completamente. Então, isso vira crônico. E quanto mais crônico fica, mais dor a pessoa sente. Então, a dor ela acontece assim: você vai no vaso sanitário, evacua, e aí durante a evacuação é muito dolorido. Quando você acaba de evacuar, algumas horas depois, umas 2 ou 3 horas depois, ainda fica muito dolorido. E assim, pode chegar uma dor que você não consegue fazer nada, você não consegue fazer uma atividade normalmente, e se encontrar com alguém, trabalhar normalmente, caminhar, você tem que ficar deitado, deitada, esperando aquilo passar. Você toma remédios e o remédio pode até fazer algum efeito, mas muitas vezes o remédio nem o remédio é suficiente para a dor passar, né. Então é muito complicado. E, assim, a fissura em grande parte dos casos é causada pelas fezes ressecadas, endurecidas, né, e existem outras causas também, né. Então, nem sempre a pessoa tem as fezes ressecadas e endurecidas, ela pode ter fissura sem ter fezes duras, né. Enfim, independente se for o caso, se a pessoa tem o problema de ressecamento e endurecimento das fezes, ela vai tentar de tudo e muitas vezes nada é suficiente. "Ah, tá, come ameixa, bebe mais água, come mais fibra", ela faz isso tudo e ainda não é suficiente para as fezes amolecerem, porque existem outras questões muito mais profundas se passando com o intestino dela, que a gente precisa cuidar. Bom, e outros tratamentos para fissura, né, que não focam necessariamente nas fezes, né, pomada, né, aquelas pomadas mais comuns, que elas vão provocar um efeito analgésico e aumentar a cicatrização, né, levar a cicatrização supostamente, porque o que a gente vê na prática é que a maioria das pomadas não são suficientes para a pessoa ter um alívio, para a pessoa cicatrizar, então no meu caso, por exemplo, de várias pessoas com quem eu tenho contato depois que eu comecei a falar sobre isso, né, não faz o menor efeito, assim como banhos de assento, enfim, outras coisinhas. Já tentei babosa, eu tinha tentado de tudo, né, porque hoje eu não tenho mais a fissura anal. Eu encontrei a solução e depois comecei a aplicar com outras pessoas e milagrosamente, assim, para mim e para minha felicidade, isso deu muito certo e foi uma é um conhecimento, assim, muito precioso, por isso que eu tô aqui para falar disso também. Mas depois a gente fala sobre isso. Voltando aos tratamentos que são apresentados, né. A cirurgia, né, a primeira não, a primeira são as pomadas, né, que o médico passa. Depois disso, se a fissura não fecha, o único tratamento é a cirurgia. O médico vai falar isso. Ele vai falar: "Você precisa fazer a cirurgia", que é um corte, né, que vai tirar aquela pelinha ali, que não tá mais cicatrizando, para poder, nesta nova abertura, com essa pele nova, vamos dizer assim, né, esta pele poder cicatrizar. Só que assim, a cirurgia, ela tem um pós-operatório muito terrível. Imagina que você estava com um cortezinho, né, e aquilo já doía. Imagina um corte muito maior. Imagina fazer cocô com isso no ânus, é assim insuportável, né, os relatos de pós-operatório da cirurgia. Sem falar
na verdade, o que a gente deve falar da reincidência. Muitas pessoas com quem eu converso, e você pode pesquisar na internet. Entra nos grupos aí que estão falando sobre isso, vai no Facebook, pesquisa, vai no Google, coloca, vai nos fóruns para você ver as pessoas falando sobre reincidência de fissura anal depois da cirurgia. Então, a sua fissura anal ela pode não cicatrizar depois da cirurgia, né? Aquele corte não cicatriza, porque você perdeu a capacidade de cicatrização e é esse o foco. Ou até sara, cicatriza, só que aí volta de novo, outra fissura anal. Os médicos ainda não conhecem, né, o caminho que pelo menos eu não conversei com nenhum, e eu fui em vários, né, fui em vários, e sempre me indicavam só a cirurgia. E o caminho que eu encontrei, porque eu corri que nem o diabo foge da cruz da cirurgia, e o caminho que eu encontrei depois de anos pesquisando, é muito mais eficiente e não tem um ônus, né, desse, que é o preço da cirurgia, que é a dor da cirurgia, que é o risco de voltar. Então, assim, existe um caminho muito mais simples. Depois que eu consegui isso pra mim, eu escrevi um e-book, contei tudo que eu fiz, assim, e como eu consegui curar a fissura anal depois de 3 anos, né, eu tinha uma fissura anal, eu tive fissura durante 10 anos. Os últimos 3 anos ela foi crônica, né, então durante 10 anos ela ia e voltava, 7 anos. Nos 3 últimos ela ficou crônica, que foi aquele período que eu quase gritava de dor, assim, né, muita, muita, muita dor. Então depois de todo esse sofrimento, sou uma pessoa que pesquisa muito, assim, depois de tudo isso eu consegui achar uma solução e achar o porquê que a gente não consegue cicatrizar a fissura. Então eu escrevi esse e-book e tá tudo contadinho lá. Eu deixei esse e-book no valor mais em conta possível para que todas as pessoas que precisem tenham acesso, porque o meu interesse é levar esse conhecimento não só para as pessoas que estão precisando agora, mas também para os médicos saberem qual é o verdadeiro caminho da cura, né? Qual é o verdadeiro tratamento? O que que se passa? Então, não é querer ser arrogante nem nada, é querer realmente passar essa informação com muita humildade e principalmente para ajudar essas pessoas, porque eu sei, eu tenho certeza do que elas estão passando. Eu já passei durante 3 anos, eu sofri com isso. Então, eu fiz isso para oferecer essa ajuda. Então, para você acessar esse material, para você começar agora a tratar essa fissura, clica no link aqui embaixo, você vai ser direcionado lá para onde existe o e-book, onde você pode adquirir. É rápido, é barato, você logo depois da compra já recebe, né, no seu e-mail o e-book, e eu também passo meu WhatsApp para você, para a gente durante todo o seu tratamento conversar, para eu te dar mais orientações e para você ser orientado, né. Eu gosto de estar junto com a pessoa quando ela está se tratando, e é muito legal ver a cura da pessoa, assim, a pessoa fica completamente surpresa, sabe, de se deparar com uma solução tão mais simples assim, sabe. E eu faço todo esse acompanhamento, mas primeiro faz a aquisição, me escreve um e-mail e a gente conversa, e eu te acompanho, tá bom? Um grande abraço.